Estou com mais um especialista de produtos e aplicação da Mitsubishi Electric, Pedro Okuhara, e nós vamos falar sobre edifícios inteligentes, soluções integradas para automação e conquista de certificações. Pedro, que prazer, seja muito bem-vindo. Olá, Mihaly, o prazer é todo meu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para a gente já começar, como é que surgiu o conceito de edifícios inteligentes, Pedro? O conceito em si ele surgiu de uma demanda do mercado, né? Ou seja, os edifícios já existem, né, de uma forma como um todo, mas foi necessário automatizar todos esses processos, né? Então, era tudo muito manual no dia a dia. Então, a gente sabe que dentro de um edifício eu tenho o ar-condicionado, tem elevadores, tem bombeamento, tem vários sistemas que até então era trabalhado de forma isolada. Ou seja, tinha uma pessoa que normalmente ia lá, alterava a temperatura daquele andar e era tudo manual, né? Então esse era o principal gap que fez o edifício inteligente surgir, né? Então sistemas que facilitam o dia a dia desse pessoal, não só de operação, mas de manutenção também, né, para você ter ganhos ali, não só de manutenção, mas também na operação do edifício como um todo, né? Então ajuda não só o pessoal técnico, como o pessoal administrativo também. E há quanto tempo esse conceito existe hoje no mercado? Já há muitos anos, né? Acredito aí desde os computadores. Então, eu não sei precisar uma data exata, mas a partir da época que teve a evolução, né, computacional como um todo, facilitou muito essa revolução dentro dos prédios, né? Então, sistemas que se conectam com o outro, trocam informações, enviam dados, né? Então tudo isso acabou facilitando e hoje em dia a gente está no suprassumo, né? Então edifícios cada vez mais inteligentes. Não, com certeza. E quais são as principais diferenças hoje, Pedro, entre um edifício inteligente para os demais? A principal diferença é a questão a inteligência em si, ela parte de componentes, né? Ou seja, eu tenho máquinas, equipamentos, produtos, tudo que vai estar trabalhando de forma integrada, né? Então eu vou ter provavelmente um protocolo de comunicação com sistemas trocando dados a todo momento. Ou seja, eu não preciso mais ter uma pessoa reclamando que a temperatura do ar está ruim, né? Provavelmente eu vou ter um sensor que mede aquilo, envia o dado para a central vê que está fora do limite que é ideal para uma pessoa e faz a alteração automaticamente, né? Então, todos esses sistemas integrados vão ajudar muito na parte não só do pessoal de manutenção, mas quem trabalha no dia a dia também, né? Não preciso pegar o telefone, abrir um chamado, ligar lá e falar, a temperatura está ruim, né? E é o que mais acontece, né? Em escritórios, enfim, edifícios, né? É bem usual, né? Tanto que muitas vezes, antigamente o ar-condicionado era central. Então, eu estou numa ponta do prédio aqui do andar e a temperatura está ruim para mim, mas lá na outra ponta está boa, né? Então, era difícil de controlar. Hoje a gente tem sensores que monitoram a temperatura em cada ponto e consegue ajustar também a temperatura em cada ponto. Que maravilha, né? Tecnologia, mais uma vez, sendo incrível no nosso dia a dia, na nossa rotina. Agora, Pedro, quais são os grandes desafios para se administrar um edifício inteligente? O desafio em si, como a gente está falando de muitas tecnologias novas, ele envolve que nós tenhamos pessoas qualificadas para isso. Então, cada vez mais a gente vai precisar ter pessoal qualificado para poder operar essas máquinas, equipamentos, todos esses sistemas que trazem tecnologias novas, né? Então, a gente precisa focar muito no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, treinamentos, cursos, né? Até mesmo trazer essas informações para dentro de escolas técnicas, faculdades. E é até interessante porque a Mitsubishi Electric lançou no começo de 2021 um portal, né, de cursos online gratuitos. Então, isso é bem legal porque ajuda esse pessoal que está querendo se qualificar, né, de forma gratuita. Tem vários temas, tem temas iniciantes, então talvez você não seja da área técnica, mas você quer conhecer um pouquinho daquilo, então tem o curso de 1 ou 2 horas para você conhecer, tem cursos básicos, avançados, que é bem técnico mesmo para o pessoal que opera aquilo, então a gente está tentando fazer a nossa parte também de ajudar a qualificar essas pessoas. E Pedro, qual a importância hoje então de termos pessoas habilitadas, né, experientes hoje no mercado? Falta gente para esse setor? Sim, então apesar do pessoal vir se qualificando ao longo do tempo, né, a gente ainda tem um gap muito grande de pessoas que têm todo esse conhecimento na parte de
controladores, né, linguagem de comunicação, programação, tudo isso que cada vez mais vai ser necessário no dia a dia. E com certeza é um mercado muito bom para se trabalhar, né? Sim, sem dúvida, é um mercado que vem crescendo, né? A gente vê que novas profissões vêm surgindo, né? Então... Não, o mercado do futuro, né, eu diria. Sim, sim, são muitas coisas que a gente não sonhava ter 10, 20, 30 anos atrás, então os cursos precisam se adaptar também para formar esses profissionais mais qualificados. Excelente. Agora, Pedro, quais são as principais soluções da Mitsubishi Electric que podem fazer parte, então, desse edifício inteligente? A Mitsubishi ela tem a solução completa, né? Então a gente consegue fornecer todo um projeto de edifício inteligente, mas começando pelo principal, que seria o BMS, que é o Building Management System, ou Sistema de Gestão Predial. Ele é o sistema que é o cérebro do prédio em si. Ele é o sistema que conecta todos os outros subsistemas. Então é interessante que eu posso ter um sistema único para controlar tudo, então desde iluminação, energia, água, gás, elevadores, CFTV para câmeras de segurança. Então, com ele a gente consegue integrar tudo, né? Acho que essa parte mais interessante, mais inovadora, mas a gente também tem vários produtos ou soluções específicas, né? Então, eu tenho um medidor de energia para ajudar a medir a energia e enviar para esse sistema. Eu tenho CLPs, controladores, né, que faz todo o liga e desliga das máquinas, as IHMs que funcionam como telas, igual o seu tablet, os inversores de frequência, né, um inversor de frequência é um equipamento que controla motores, e o mais interessante é que ele controla motor de uma forma eficiente, né? Então, isso é legal porque o próprio inversor da Mitsubishi ele tem uma função chamada Energy Saving, né? Isso é bem legal porque o inversor por si só ele já economiza, né? Então é muito bom, mas o nosso tem um diferencial que apenas habilitando o liga e desliga dele, você consegue economizar em média aí 21%, né? Então é um número bastante relevante quando a gente vem falando de energia que tem os custos subindo. Sim, até da sustentabilidade também, né? Sim, por conta disso, do meio sim. ambiente. Não só os custos, né? A gente fala muito de reduzir custos, mas a gente deixa de gastar energia, né? Que é um dos principais pontos hoje em dia. E você tocou num ponto muito importante que é BMS, né? Esse seria o ator principal nesse pacote, Pedro? E como ele costuma ser desenvolvido e também implementado? O BMS realmente ele é o cérebro, como a gente comentou. Então ele conecta com todo mundo, e esse projeto, para fazer toda essa conexão de sistemas, a gente faz um projeto sempre em 4 mãos, que a gente fala, ou seja, a gente trabalha com o cliente final, ou dono do prédio, ou quem faz a operação dele, e um parceiro Mitsubishi, normalmente um integrador, ou seja, alguém que vai fazer o projeto, a parte técnica, atendendo todas as necessidades do cliente, né? Então, é importante que o cliente ele consiga transmitir o que ele precisa, né? Muitas vezes o cliente não sabe que aquilo é possível, então o parceiro ele vai estar ali para te ajudar a entender, ó, o BMS você consegue controlar isso, você tem interesse nessas soluções, né? Então é bem importante saber o que o cliente espera com o BMS, né? E o que ele consegue atingir também. Então, os nossos integradores eles são bem qualificados, então até mesmo no site tem a lista, eles são espalhados em todo o Brasil para atender. É bem legal porque ele vai te dar algumas dicas que talvez você nem pensou, né? Então, eu quero colocar um sistema de gestão, mas eu não sabia que dava para colocar sistema de alarme de incêndio, por exemplo, né? Então, ele te ajuda a entender o que pode trazer de ganho para você nisso. Tá, e a importância de um especialista nesse assunto para atender a demanda e as necessidades desse cliente, né, Pedro? Agora falando sobre as certificações, como é que funciona esse processo para obtenção de uma certificação LEED e quais são as vantagens? Legal. O certificado LEED, na verdade, ele foi desenvolvido pelo GBC, né? O GBC é o Green Building Council, que é uma ONG, na verdade uma ONG americana. Ela desenvolveu o sistema de gestão LEED, né, ou seja, uma forma de certificar edifícios sustentáveis, e existem alguns tipos de certificação. Então, a gente tem certificação de novos edifícios, né, se eu estou subindo um prédio do zero, interiores, ou seja, se eu alugo um andar e eu quero certificar somente a parte de dentro, eu consigo fazer também. A certificação de manutenção e operação, só para quem faz a parte de gestão deles. E temos outras duas que não são tão conhecidas, que é a parte de bairros, né, certificar um bairro como um todo, e a certificação casa, né, para uma residência. Então, são
são certificações diferentes, aí cada uma tem a sua aplicação, e dentro delas ainda a gente tem alguns pilares, né? Então tem um pilar de energia, de água, então são 9 pilares que ajudam você a nortear o que você precisa atender ou não. Então, esses pilares, normalmente eu tenho critérios, esses critérios são definidos em obrigatórios ou opcionais, né? Tudo que é obrigatório tem que fazer, não tem escapatória, né? Tá. Mas os opcionais, eles são pontos extras, né? Então, cada ponto que você vai atendendo, ele vai te ajudando a obter um certificado melhor, né? Então, a gente tem níveis de certificado, ou seja, o primeiro deles é o mais simples, digamos, meramente os obrigatórios. Ele é basicamente o LEED Certified, né? Certificado apenas. E aí eu tenho outras categorias, que são as categorias prata, ouro e platinum, né? Se na platinum a supra-sumo aí é mais difícil de conseguir. É bem legal porque entre elas, né, eu posso definir qual delas eu quero atingir ou não, né? Então, quanto eu quero gastar também, justamente quanto meu bolso permite para atender. O quanto é acessível, né, para essa empresa. Isso, então, cada cliente pode definir aonde ele quer chegar e até mesmo onde ele consegue chegar com as soluções que ele já tem, né? Então, a certificação em si, né, ela ajuda, tem vários benefícios, né? Então, você chegou a perguntar, mas a gente acaba dividindo em parte quantitativa e qualitativa, né? Quantitativa é tudo aquilo que eu consigo contabilizar. Então, redução de energia, redução de água, redução de gás, né? Então, tudo isso que eu consigo reduzir e mensurar os quantitativos. A parte qualitativa é tudo aquilo que eu consigo de modo indireto. Então, por exemplo, prédios com certificação LEED, normalmente as pessoas trabalham melhor, né? Então elas produzem mais. Apesar de não ser indústria, né? Não está na mão de obra ali, ela está produzindo um programa, está no computador fazendo alguma coisa. Até mesmo tem estudos que mostram que no hospital as pessoas ficam melhores, mais rápidas, porque o ambiente como um todo, a iluminação, a troca de ar, tudo isso auxilia a pessoa a se recuperar melhor, né? Sem falar de outros benefícios, né? A gente tem benefícios, por exemplo, o aumento da sua unidade, ela passa a valer mais quando uma certificação é um edifício certificado, e também a vacância, né? Normalmente eu tenho várias unidades e aquelas que têm certificação LEED, elas ficam menos tempo procurando alguém para alugar, né? Então, os clientes enxergam um benefício na hora de alugar algo, mesmo que pague mais caro por aquilo. Ô Pedro, esse certificado ele não é obrigatório. Não, ele é opcional. Ele não é opcional, mas ter esse certificado hoje traz um diferencial hoje no mercado? Sim, sim, sem dúvida, né? As empresas em si enxergam até que o prédio que está investindo naquilo, ele vai trazer um retorno ao longo do tempo, né? Então, a operação daquilo ali, ele vai gastar menos energia, menos água ao longo dos anos, né? Você vai ter um ambiente melhor para os seus funcionários. Então, o próprio cliente, na hora de decidir se vai certificar ou não, né, já pesa na balança, né? Perfeito. E agora falando então, né, sobre o mercado, como é que está no Brasil hoje, Pedro? Já existe uma base relevante de edifícios com certificação? Sim, sim. Mundialmente, o Brasil ele sempre está no top 10, né? Como foi feito nos Estados Unidos, normalmente os Estados Unidos está em primeiro. Isso é excelente, né? Está no top 10, não? Sim, sim. O Brasil normalmente está na 6ª posição, 5ª ou 6ª, ele fica brigando ali. Nós temos números muito bons mundialmente, né? Então é interessante comentar que tem cerca de 750 edifícios certificados no Brasil, espalhado em todo o Brasil, né? Então é um número bem relevante. E o mais interessante é que tem quase 1.000 edifícios em processo de certificação, né? Ou seja, tem muita gente investindo para ter o seu edifício sustentável ali no final. Então, ter uma certificação acaba agregando muito valor. E não somente a certificação que a gente está falando que é o LEED, né? Existem várias outras certificações sustentáveis, né? Aqui no Brasil mesmo nós temos uma específica que é o Procel Edifica, né? Então o Procel, igual a gente tem a etiquetagem dos carros, dos eletrodomésticos, a gente tem também para as edificações, né? Então eu tenho lá uma edificação que pode ser nível A, B, C ou D, né? Então isso ajuda também, né? Lógico que elas têm critérios diferentes, mas toda vez que eu vou comprar, né, igual quando a gente vai comprar um carro, se ele for nível A, né, eu sei que vai economizar gasolina, né? Então, a mesma coisa para as edificações. Excelente. Agora, e a Mitsubishi Electric possui alguma aplicação recente, Pedro, aqui no Brasil? Sim, sim. Nós temos uma aplicação que a gente fez
para certificar LEED, que é o Museu Japan House. Né? O Japan House ele fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. É um museu, na verdade é uma iniciativa japonesa que o governo japonês tenta transmitir a cultura oriental para outros países, né? Então a gente tem uma unidade aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma em Los Angeles e uma em Londres também. Então são as 3 unidades aí. E foi até um dos motivos que a Mitsubishi Electric resolveu investir nesse museu para se tornar um showroom, né? Então parte da nossa cultura também está lá mostrando as soluções tecnológicas, né? Então dentro do museu a gente tem praticamente tudo que a gente comentou até agora. Então tem o BMS para controlar todo o edifício, né? Eu tenho ar-condicionado, eu tenho elevadores, eu tenho inversor de frequência para controlar bombas, eu tenho medição de energia, medição de água, medição de gás, né? A medição é até legal porque dentro do museu eu tenho também uma cafeteria, tenho um restaurante japonês, né? E aí cada um tem que pagar a sua parcela na conta, né? Não dá para pegar a conta como toda e dividir por 3, né? Então, realmente tem a medição setorizada, cada um paga realmente aquilo que gastou. Uma residência do futuro, praticamente, né? Sim. Do futuro, mas um futuro bem próximo também, né, Pedro? Não é uma coisa tão distante, né? Acredito eu. Então, gente, fica aí o convite para todos vocês, né, que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando, que dê uma passadinha na Japan House, ou seja, exemplo de inovação e tecnologia para você entender do que a gente está falando agora. Sim. Ô Pedro, e falando agora também, né, continuando falando do edifício certificado e também edifício inteligente, né, a gente sabe que esse benefício é a economia de energia obtida através de diversas soluções e tecnologias. Então, diante disso, é possível estimar um retorno de investimento, Pedro? Então, na verdade não existe um número mágico, né? Uhum. A gente sabe que... Adoraríamos ter, né? Então, na verdade cada caso é um caso e a gente precisa analisar o que realmente o cliente tem de potencial para economizar. Perfeito. Então, a gente comentou dos parceiros anteriormente. Então, o parceiro é aquele que vai te ajudar a calcular esse número, né? Um percentual de redução, o que você vai conseguir fazer, até mesmo as aplicações possíveis dentro do seu edifício, né? Existe um estudo que ele fala que o investimento num edifício certificado, normalmente a operação do edifício a gente sempre leva em conta 25 anos. Então, dentro desses 25 anos, tudo que eu gastar de valor, de dinheiro, apenas de 3 a 5% é essa parte investida na certificação LEED. Então, é um percentual muito pequeno comparado ao todo. Claro. Né? Então, você tem várias reduções, né? Não só financeiramente, né, economizar energia, água, tudo aquilo que a gente vem falando, mas você tem um benefício também na questão ambiental, né, ambiental e sustentável, ou seja, você deixa de impactar, né, consumir recursos que a gente sabe que estão cada vez mais em escassez para a gente. Pedro, pensando agora em acesso, como é que está o mercado de automação predial hoje? É algo relativamente acessível ou você acha que ainda é muito restrito, né, em termos de custos e fornecedores habilitados? O acesso ele vem melhorando muito ao longo do tempo, né? A gente vê que conforme a demanda vai aumentando, os custos vão reduzindo também. Então, cada vez mais a gente tem... não só a Mitsubishi, mas diversos outros parceiros, outras marcas também, com produtos mais acessíveis para o mercado, né? E quando eu falo ao mercado, não só um prédio de 30, 20 andares, mas também prédios menores, residências, né? Então, aplicações diversas, onde a gente pode definir produtos específicos para aquilo, né? Sem que o investimento seja tão grande. Nós fazemos muitos projetos, por exemplo, de eficiência energética para você ter a própria economia que você vai ter aplicando aquele produto, você poder pagar o projeto como um todo, né? O retorno do investimento muito baixo, né? Então isso facilita bastante no dia a dia. E a questão dos parceiros, né? A gente vê muita gente vendendo soluções até mesmo residenciais, né? Então cada vez mais a gente tem alguns itens aí que eu consigo dar um comando de voz e ligar a luz, então isso aí vai se tornar basicamente... Amanhã já vai todo mundo ter, né? Então, começou com celulares e a gente vê que isso não vai parar tão breve. É o que a gente fala, né? Do futuro próximo, né? O futuro que é o presente também. E como é que os interessados chegam até a Mitsubishi Electric, Pedro? Ou seja, como é que vocês atendem, então, essas demandas de construtoras e administradoras prediais? Legal.
Nós temos os parceiros, que são os nossos intermédios, né? Então, eles que fazem toda a conexão. Apesar da Mitsubishi estar atrás deles, dando todo o suporte, então, muitas vezes eu faço visita com eles, junto às construtoras, aos prédios, justamente para poder fazer ajudar nessa venda, né? A identificar oportunidades e fazer isso. Então, apesar a marca em si já ser muito forte, né? Mitsubishi o pessoal acaba conhecendo, a gente sabe que muitas vezes eles não conhecem as nossas soluções. Então é muito importante a gente dar esse respaldo para eles, para poder ajudar eles a comercializar todas as nossas soluções, porque são muitas, né? Que nem a gente vem falando até agora. Não, realmente, são muitas. Para a gente finalizar, Pedro, com tantas tecnologias novas, né, sendo lançadas, envolvendo automação predial, residencial, conta para mim qual é a sua expectativa para um futuro próximo? Podemos esperar realmente edifícios e residências, né, cada vez mais inteligentes ao nosso alcance? Sim, sim. A gente estava falando agora há pouco da comando por voz, então muita gente já tem em casa o Alexa da Amazon, o Google Assistant do próprio Google, né? Eles são basicamente controladores, né? Eles já fazem automação residencial e isso é muito legal porque antigamente custava muito caro, né? Não era acessível, né? Isso, então hoje em dia é capaz de você ter até mesmo no celular, né? Ele já consegue fazer parte de automação. E a gente vai ver que muitas das aplicações que a gente falou de um prédio muito grande, eu vou ter em casa, né? Então, controlar o ar-condicionado, né? Talvez ele fazer uma programação e ligar o ar-condicionado quando eu estiver a caminho de casa, né? Quando chegar lá, a temperatura já vai estar ok. Controlar a iluminação, então ligar e desligar, né? O ambiente externo para você não gastar energia. E aí tudo isso, né? São várias tecnologias e eu lembro bastante o Japão, ele desenvolveu um termo que chama Sociedade 5.0. Né? A gente fala até que talvez seja o próximo passo depois da indústria 4.0. Né? Então, não somente integrar dentro da indústria, como a gente fala hoje, né? A indústria toda conectada, mas a gente vai conectar toda a sociedade, ou seja, órgãos governamentais, o transporte, a saúde, né? O bem-estar, hospitais, exames, e tudo isso com aquelas tecnologias que a gente vem falando, ou seja, internet das coisas, blockchain, né? O pessoal fala muito de criptomoedas com blockchain, inteligência artificial, ou seja, são todas tecnologias que muitas vezes a gente não percebe, mas já está inserida no seu tablet, no meu celular, né? Nos assistentes virtuais. Então, cada vez mais a gente vai ter, né? E a pandemia, né? Apesar de muitas perdas que a gente teve, ela acabou acelerando todo esse processo. Então ela deu um empurrãozinho, essa eu acredito que foi a única parte boa da pandemia, a gente conseguiu melhorar muito, né? Então fazer reuniões virtuais, ver um médico virtual, né? Eu não precisar viajar, pegar um avião para visitar um cliente, então isso economiza não só recursos como um todo, né? Mas torna mais acessível também a informação, né? Às regiões mais distantes. Então eu acredito que assim, edifício inteligente, carro autônomo, tudo isso vai ser coisas assim que a gente vê num período curto, né? Eu acho que 5, 10 anos no máximo, assim, a gente vai ter muita coisa legal aí pela frente. E a gente não imagina o quanto nós estamos envolvidos nessa tecnologia, né, Pedro? Se dá alguma coisa no nosso celular, ali no nosso smartphone, a gente já fica, né, totalmente assim, maluco, porque a gente depende muito hoje da tecnologia, não só das nossas redes sociais, mas do nosso dia a dia, né? Até mesmo marcar uma consulta, como você disse, de telemedicina, a gente depende hoje do celular, né? Você é um apaixonado por tecnologia? Sim, eu gosto muito, eu estou sempre antenado nas coisas, né? Até comecei a estudar impressora 3D, então comprei uma, comecei a montar algumas coisas, que então demais. Isso é muito legal, eu acho que tem muita tecnologia nova que a gente nem sabe aí que vai estar no mercado logo, logo. Perfeito. Pedro, muito obrigada, adorei conversar com você, acho que esclarecemos, né, muita coisa aqui, falando, claro, de edifício inteligente, falando da eficiência dele, da tecnologia e também sustentabilidade. Obrigado você, Nelly, e obrigado a todos que estão assistindo. Gente, eu estou muito feliz por fazer parte desse evento incrível, né, e como é importante ficarmos, sim, por dentro dessas inovações tecnológicas. E muito obrigada, claro, pela sua participação. E quero aproveitar para te convidar a interagir conosco pelo chat do YouTube. Conte o que você está achando do conteúdo dos nossos convidados, tá? Coloquem lá os seus comentários. E façam, claro, as suas perguntas e fiquem muito à vontade com a gente.